Conselhos para uma mulher forte. Se és mulher forte, te proteja das hordas que desejarão almoçar teu coração. Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra. Se vestem como culpas, como oportunidades, como preços que se precisa pagar. Te cutucam a alma, metem o aço de seus olhares ou de seus prantos até o mais profundo do magma de tua essência. Mas não para alumbrar-se com teu fogo, senão para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas, varejeiras, miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és. Tudo que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprenda a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo. Que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz amor a ti mesma, constrói teu castelo, o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e amplas janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és, que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro da tua habitação uma estufa sempre ardente, de onde se mantenha o fervor de seus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Saberás que és um campo magnético, até onde viajarão uivando os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida, entesoura o teu poder, o defenda, ou faça por você. Te peço em nome de todas nós. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Se és homem forte, combate em ti o desejo autoritário de subjugar o outro, a outra. Se somos homens fortes, reconhecemos que a força não está no domínio, mas na capacidade de caminhar ao lado. Se sou homem forte, luto junto às minhas companheiras, não à frente, não atrás, mas ao lado. Se sou companheiro, e por isso, homem e forte, reconheço, respeito a voz, a liderança e o comando das companheiras. Elas sabem conduzir nossos passos. É na luta contra as injustiças que compartilhamos o poder, a esperança e a vitória. E é juntos, como iguais, que construiremos um mundo livre de violência. Até hoje,
A luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional contra o Feminicídio, a sociedade, os homens e todos nós juntos pela vida das mulheres. Bom, boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. A gente recebe todos e todas com muita alegria nessa nossa atividade virtual. É uma atividade virtual construída pela rede de formação da CUT, junto com os educadores e educadoras das escolas, junto com a Secretaria Nacional de Formação e a Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora. Hoje, nos reunimos então para refletir um pouco sobre um tema que é muito urgente e indispensável para o movimento sindical, que é o enfrentamento ao feminicídio e o Pacto Nacional e de Prevenção aos Feminicídios, reafirmando então o nosso compromisso com a defesa da vida das mulheres e com a construção de uma sociedade livre de todas as formas de violência. Então, para fazer a saudação inicial, dar as boas-vindas aqui também, temos a satisfação de receber as companheiras Rosane Bertotti, que é a nossa companheira dirigente aí do ramo da Agricultura Familiar e secretária nacional de formação da CUT, e a companheira Amanda Cursino, que também é dirigente sindical do ramo da comunicação da categoria dos Correios, e é secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT. Bom, boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, queridos formadores do nosso FFC, querida rede, querida Amanda, nossa secretária nacional de mulheres. É um prazer estar com vocês aqui hoje à noite, dizer para vocês que estamos hoje, eu, a Dalvana e o Éder, que são companheiros da FETRAF, vindo de uma plenária, paramos no meio do caminho, ficamos traçando a estratégia para poder chegar num ponto de parada às 19h10, para poder participar desse ponto de debate, desse momento tão importante para nós. Então, a primeira coisa que eu quero dizer nesse momento é da alegria de a gente ter vivido esses 3 anos de FFC, de formação de formadores, o processo que foi a experiência da formação virtual, o processo que foi a experiência da formação presencial e principalmente a lindeza e o processo da questão da formação de base. Então, quero primeiramente agradecer todo esse trabalho de vocês, formadores, da Rede Nacional de Formação, das nossas escolas, dos nossos educadores e da nossa equipe. Dizer também que esse processo de formação é parte do da estratégia nossa de fortalecer a Rede Nacional de Formação e fortalecer a Rede Nacional de Formação através do FFC, de um projeto articulado com a DGB, onde nós temos um público prioritário, que são mulheres, que são jovens, que são negros, negras, LGBTQIA+, e PCDs. Esse tema que a gente escolheu para trabalhar sobre mulheres, ou sobre o feminicídio, é importante que diga que, para além desse debate que estamos fazendo hoje, o debate sobre a vida das mulheres, o mundo do trabalho, a relação capital, a negociação coletiva e a vida das mulheres, como é que se constituiu a sociedade, o espaço das mulheres, a pedagogia e todo o processo e a vida das mulheres, ele fez parte do nosso processo formativo nesses 3 anos. E não podia ser diferente nesse momento a gente escolher esse tema do Pacto contra o Feminicídio das Mulheres, né? Primeiro, por esse tema ser tão relevante para a sociedade, porque não é possível que no século que nós estamos vivendo, com plena inteligência artificial, com desenvolvimento, ainda a gente tenha todos os dias 4 mulheres assassinadas, foram as mulheres que são violentadas, foram aquelas mulheres que nem conseguem ter um processo de denúncia. Esse debate sobre o Pacto do Feminicídio,
ele precisa ser também um assumir do movimento sindical brasileiro. Portanto, nós da Central Única dos Trabalhadores temos esse papel importante. E nós da Rede Nacional de Formação temos uma capilaridade que encanta a organização da CUT, que encanta o processo de formação de base. Essa capilaridade que a Rede Nacional de Formação tem não pode estar fora desse momento de abraçarmos juntos e juntas esta campanha contra o feminicídio, para que nenhuma mulher mais sofra violência, para que nenhuma mulher mais possa ser assassinada. Esse debate tem que ser parte da nossa organização, do nosso dia a dia. Que nenhuma mulher mais seja assediada no local de trabalho, que nenhuma mulher mais seja assediada no movimento sindical. Somos mulheres, somos trabalhadoras e queremos ser livres. Queremos ter o direito de dizer não, o direito de dizer sim, queremos ter o direito de lutar e organizar a classe trabalhadora. Então, esse debate da vida das mulheres, é claro que ele é muito nosso, porque só nós sabemos a dor e a delícia de ser mulher, né? Mas ele precisa ser assumido por todos, principalmente o debate da violência pelos companheiros homens. Então, quero convocar todos e todas nesta luta, nessa ampla luta contra o feminicídio, para que todas as mulheres possam ser livres, lutar e organizar. Volto a afirmar, isso tem que ser parte da nossa prática diária, isso tem que ser parte da nossa prática, da nossa organização. E isso também precisa estar no debate da nossa negociação coletiva. Então, companheiras e companheiros, que a gente possa juntos ser forte e fazer desse debate organizativo o fortalecimento da nossa Central Única dos Trabalhadores, o fortalecimento da nossa Rede Nacional de Formação, o fortalecimento do coletivo nacional e do coletivo estadual das mulheres, porque é importante a gente fazer essa integração com a Rede Nacional de Formação e juntos assumirmos a luta e a campanha deste pacto contra o feminicídio. Outra coisa muito importante para nós também, companheiras e companheiros, é dizer que um outro tema que é muito importante, que a gente vai chamar já desde agora para o debate, que é no dia 6 de agosto, onde a gente vai estar fazendo a outra aula sobre esse tema, que aí é um outro tema, que são os trabalhadores e as trabalhadoras PCDs, né, trabalhadores e trabalhadores portadores de deficiência, que esse é um tema tão caro e tão importante para nós, para a classe trabalhadora, e também de a gente inserir esse debate na negociação coletiva. Que a gente possa fazer uma boa aula, que essa aula se reproduza em ação na nossa base, no nosso sindicato, na nossa rede e no nosso coletivo. Não esqueçam de assinar a lista de presença, porque essa lista de presença, essa atividade, como eu já falei, é parte do nosso projeto da DGB, então é importante, vocês que são formadores do nosso FFC, você que está convidada, que é mulher e que está na luta, todos e todas que estão nesse debate, a gente pede com muito carinho para vocês assinarem a lista, porque para nós também é muito importante, é também uma demonstração da nossa capacidade e da nossa organização. No mais, companheiros e companheiras, um grande abraço, muito boa luta, e a gente sabe que para garantir a luta para fazer o combate ao feminicídio, a relação com o processo político que nós estamos vivendo e logo vamos iniciar o processo eleitoral, ele é fundamental. Ele é fundamental na defesa da democracia e a gente sabe que a gente não pode votar no grupo que diz que mulher só vota bem acompanhada pelos homens. Queremos dizer que mulher tem capacidade, tem inteligência de sobra para discernir e definir em quem vai votar. Por isso que nas pesquisas eleitorais o Lula ganha em todos os processos, porque luta pela vida das mulheres, e é com esse companheiro que nós vamos estar nas eleições agora em outubro, e oxalá a gente termine em 4 de outubro, mas se nós não terminar em 4 de outubro, nós estaremos em 25, porque as mulheres estarão na rua, na luta, pela organização, pelo mundo do trabalho e pela vida das mulheres, mas também fazendo a diferença, seja no movimento sindical,
seja na vida e seja na política desse país, porque é assim que nós vamos fazer a diferença. Um grande abraço, obrigada, companheiras e companheiros, e seguimos firmes na luta. Viva a vida das mulheres! Obrigada, companheira Rosane. Companheira Amanda. Uma boa noite a todos e todas. Companheira Rosane, eu também estou em deslocamento para São Paulo para uma outra agenda. Uma boa noite aos formadores e formadoras e às mulheres, né, que foram convidadas dos coletivos. Nós tivemos uma reunião do nosso coletivo na terça-feira. Parabenizar a Secretaria Permanente de Combate ao Feminicídio, que a CUT lançou no dia 13 de maio, e que é uma adesão também, uma ação de adesão da CUT ao Pacto contra o Feminicídio. É uma campanha que é uma preparação de dirigentes para identificar quando uma mulher possa estar sofrendo uma situação de violência, como acolher, como encaminhar essa denúncia quando se procura o sindicato, e é um envolvimento do movimento sindical nessa luta, que não é uma luta só das mulheres. Nós precisamos que seja de toda a sociedade, que seja uma campanha encampada, não só pela Secretaria de Mulheres, mas também por toda a executiva da CUT, seja na estadual, seja nacional, que nós possamos ter o envolvimento dos homens para que possa a gente frear e colocar um basta nessa violência que vem acontecendo contra nós mulheres, que é a violência máxima, que é o feminicídio, mas antes disso, outros tipos de violência antecede o feminicídio, e que a gente possa trazer para dentro das nossas entidades, né? Que não fique só uma campanha para dizer que fizemos alguma ação, mas que ela realmente possa fazer diferença e salvar a vida de várias mulheres, porque é no local de trabalho que muitas perdem a vida, que os seus assassinos vão ao seu local de trabalho, fazem aquela agressão. Então, se a gente puder estar alerta, identificar sinais de violência, a gente vai estar salvando. Então, eu encerro por aqui, desejando a gente possa seguir das mulheres, mas que é de todos. Uma boa noite. Muito obrigada, companheira Amanda, boa noite. Tá em deslocamento também, né? Tomara que consiga acompanhar com a gente, você e a Rosane consigam acompanhar a aula com a gente. Só para reforçar, companheiros e companheiras, a gente solicita então que vocês estão se identificando no chat, mas também preencham ali o link, que é o link, como a companheira Rosane confirmou, falou aqui pra gente, é o link da lista de presença. Esse é um evento junto com a DGB, CUT e DGB, então a gente tem que prestar contas, é bom. A gente pede então que vocês preencham ali a lista de presença. Convido agora a minha companheira Natália, para a gente começar a aula. Ei, gente, boa noite. Eu sou a Natália, sou educadora da Escola 7 e vou estar aqui junto com a Thay, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essa aula de hoje, que a gente deu o nome de Pela Vida das Mulheres, a formação sindical no enfrentamento ao feminicídio. Então, só para vocês terem noção do que a gente vai abordar agora, né? A gente vai falar um pouco sobre essa violência cotidiana, né, que chega ao feminicídio, ou seja, ele não começa na morte. Vamos falar sobre a intersecção que envolve a gente pensar essa violência contra as mulheres, né? Então, entre raça, classe, vamos falar de território e trabalho. E entendendo esse fenômeno do feminicídio, da violência contra a mulher, a gente vai pensar em ações, né? Como que a gente vai incidir para mudar essa realidade? Então, falando sobre o que a ação sindical pode fazer. E no final, a gente vai falar um pouco sobre o protocolo da CUT, né, que eu acho que alguns de vocês já conhecem, como instrumento de uma ferramenta de coerência interna, tá bom? Então, eu vou começar aqui trazendo um pouco de alguns dados, né? Tá aí compartilhando tela. Então, gente, trazer alguns números para a gente dar uma olhadinha. Já tá, pode colocar um no quarto slide, tá? Então, gente,
O número de feminicídios bateu recorde no ano de 2025, tá? A gente está falando de quase 1.500 casos de janeiro a dezembro, conforme os dados do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Esse total ele supera o ano de 2024, que até então era a maior marca da série histórica. Essa série histórica começa em 2015, que foi justamente quando foi nomeado, tipificado o feminicídio, que é o quê? Quando uma mulher é morta, é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Então, os dados a gente coleta aí desde 2015. E desde então, nesses 10 anos, nessa década, teve um crescimento de mais de 300% de aumento. Isso, gente, porque a gente está falando de dados que ainda são subestimados. Então, o recorde de mortes pode ser ainda maior, tá? A gente está falando, então, gente, que no ano passado, a gente está falando de 4 mulheres assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Nesses 10 anos, gente, nessa década, a gente está falando de 13.448 mulheres, tá? Que foram assassinadas. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram essas estatísticas. E é importante, gente, a gente sempre entender que o feminicídio não começa na morte, ou seja, ele é o resultado extremo de uma sequência de violências que muitas vezes foram naturalizadas, silenciadas ou ignoradas pela sociedade. Então, gente, para acontecer isso com uma mulher, houve todo um histórico aí de controle por esse companheiro ou ex-companheiro, por humilhações públicas ou não, humilhações também dentro de casa, ameaças, isolamento, sempre é uma tentativa de isolar a vítima da rede de apoio dela, né? Agressões, aí a gente fala tanto de agressões físicas quanto psicológicas, omissões e até falhas na rede de proteção, porque acontece. Em 2023, gente, para vocês terem noção, o SINAM, que é o Sistema de Informação e Agravos de Notificação, que é da saúde, do SUS, registrou 175.596 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica na rede de saúde, tá? E aí, gente, desse número, quase 60% informaram que a violência já havia ocorrido outras vezes. Ou seja, a gente está falando, então, de um número muito grande de mulheres que, quando procuram o sistema de saúde, elas já falam que aquela violência é recorrente. Então, trazendo como essa violência ela é cotidiana na vida dessas mulheres, tá? Esse dado é interessante, gente, porque quase 30% não, lá no Sinam, não preencheu o campo de falando se essa violência era recorrente ou não. Então, a gente tem o dado de que 55,4% informaram que a violência já tinha ocorrido outra vez e 30% não se sabe. Ou seja, esse número de recorrência de violência dessas mulheres que procuraram o sistema de saúde alegando violência, ela pode ser ainda maior. Então, gente, essa informação ela reforça um amplo referencial na literatura sobre a violência contra as mulheres, que é o ciclo da violência. O que é esse ciclo, né? Esse ciclo é quando a mulher ela é agredida. A pessoa que agride ela, né? Esse homem, possivelmente companheiro, ele vai ali se arrepender, ele vai mudar momentaneamente o comportamento. Essa mulher acredita nisso, continua em casa, continua na relação, continua próximo e é agredida de novo. E aí depois segue nesse processo que pede desculpa e tudo mais. É um ciclo. Então, gente, o conceito do ciclo da violência, ele descreve essas dinâmicas de violências que permeiam as relações afetivas íntimas, que oscilam entre diferentes formas de tensões, insultos e agressões, mas que normalmente resultam no arrependimento do agressor, que pede perdão à companheira, muda o comportamento por um curto período de tempo, mas retorna essas agressões novamente, né? Ou seja, infelizmente, gente, parte dessas mulheres que reiteradamente passaram pelo sistema de saúde após o episódio de violência doméstica podem ser e serão vítimas fatais da desigualdade de gênero, engordando as estatísticas de feminicídio. Ou seja, mais cerca de 55% dessas mulheres, né, que passaram pelo sistema de saúde alegando violência várias vezes, foi alguma dessas que foram assassinadas nesses 10 anos. E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês, né?
Em que momento a gente poderia ter rompido essa história? Se o feminicídio é um fenômeno que ele não acontece do nada, e ele é fruto de uma violência que é cotidiana, que ultrapassa o tempo, em que momento nós, enquanto sociedade, enquanto movimento sindical, enquanto movimento social, enquanto companheiros e companheiras, poderíamos ter interrompido essa história para que essa mulher continue viva, né? É, E aí, por isso que a gente vai falar um pouco dessa ação sindical, de como que a gente pode interferir nisso, certo? E é importante a gente entender também, gente, que, que a raiz dessa violência, ela tem uma raiz estrutural, que é o patriarcado. Pode passar, tá? Por favor. Patriarcado, gente, é um sistema histórico de poder que organiza a sociedade a partir da desigualdade entre homens e mulheres. Patriarcado aí, pensando ele enquanto uma estrutura de poder anterior ao capitalismo, que ele se junta e vai ser um grande responsável estrutural por concentrar o poder nas mãos dos homens, naturalizar a subordinação das mulheres e principalmente por controlar o corpo, a vida e o trabalho dessas mulheres, tá? É ele que tem essa raiz que produz as desigualdades que atravessam a família, então dentro de casa, o Estado, né? E a gente vai pensar essas várias violências políticas que são cometidas com as nossas mulheres que são parlamentares, nas instituições e não só, no mercado de trabalho, né? Com os assédios, e as instituições como um todo. Ou seja, não é apenas uma atitude individual, é uma forma de organização da sociedade. É uma questão de poder. Por isso que ele é tão forte, a gente precisa estar organizado em coletivo para desmantelar, né, o que acontece a partir dessa estrutura patriarcal. Dessa forma, então, companheirada, a violência, ela não tem um único objetivo como provocar sofrimento. A violência é uma forma de controlar, né? Para dizer, ó, até aí você não vai, não, né? Porque eu sou seu dono, porque eu não quero, porque você não pode assumir esse cargo, essa liderança. Então, gente, a violência também, ela é uma forma de controlar a vida das mulheres e de destituí-la do poder e não deixar ela nem chegar pertinho do poder, tá bom? Então, gente, a raiz da violência, ela tem como foco uma questão de poder. O sistema patriarcal, gente, ele organiza a sociedade, então, a partir da divisão entre o espaço público e privado. E é isso que reproduz a divisão sexual do trabalho, que vai reservar aos homens os espaços de poder e decisão e às mulheres o trabalho doméstico e de cuidado, certo? Então, gente, os homens ali, eles são colocados mais no espaço de poder e decisão, de comando e liderança, responsáveis pelo trabalho produtivo e, por isso, o maior reconhecimento e valorização econômica, e as mulheres arrastadas para o espaço privado, né, que é um lugar de cuidado e reprodução da vida, ou seja, de um trabalho reprodutivo, e por isso o trabalho e as ocupações são desvalorizadas e mal remuneradas. Essa estrutura, gente, né, da divisão sexual do trabalho, ela vai produzir essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, né, entre essas profissões que são tidas como mais remuneradas e menos remuneradas, colocando essas mulheres nessas profissões que são mal remuneradas, porque justamente são profissões ligadas ao cuidado, né, essa segregação ocupacional, a dupla e tripla jornada, a escala 6 por um, o fim da escala 6 por um se faz sempre essa luta mais viva ainda quando a gente pensa na vida das mulheres, porque se uma mulher está numa escola 6 por um e ela ainda tem que ter todo esse trabalho de cuidado doméstico, com a casa, com os familiares, que tempo essa mulher tem para viver, para descanso? Então, dupla e tripla jornada, a precarização do trabalho feminino e, obviamente, gente, menor acesso aos espaços de poder. E aí, gente, vocês falam assim, você tá falando que pela divisão sexual do trabalho as mulheres têm que estar no privado. Que nós, ó, dentro do movimento. Ainda que as mulheres ocupem o espaço público, principalmente quando a gente pensa na política e no movimento sindical, a violência atua como um mecanismo de controle para limitar a sua participação e principalmente a sua liderança. Então, gente, essa violência ela busca impedir que as mulheres sejam protagonistas ou ameacem as estruturas de poder historicamente construída e mantida pelos homens. Por isso, companheirada, reconhecer essas dinâmicas é fundamental para combater essa dinâmica, combater as violências dentro do nosso movimento.
fortalecendo a construção de relações entre homens e mulheres, baseadas no companheirismo, respeito e na igualdade. E aí, gente, para a gente falar um pouco mais desses dados da violência, entender que essa violência tem raça, tem classe, território e trabalho, chama a Thay para a gente continuar aqui na nossa conversa. É isso mesmo. Então a gente compreende então que essa violência ela também está interligada a outras violências, né? Está ligado então à raça, à classe, a território e a trabalho. A gente vai tentar observar e entender como é que isso acontece. Então, a primeira questão é que a violência contra as mulheres ela não é vivida da mesma forma por todas as mulheres. Cada uma dentro da sua especificidade, dentro do seu local de trabalho, dentro do seu território, e mesmo dentro de classe, mesmo dentro da classe, da classe trabalhadora, vivencia essa violência de maneiras diferentes. Ela também é atravessada, então, pelo racismo, pela desigualdade econômica, pelo território onde essas mulheres vivem e pelas condições de trabalho. E enfrentar, então, essa violência, ela exige olhar para gênero, raça, classe e território de uma forma articulada, entendendo que elas acontecem concomitantemente. Nesse sentido, então, a gente traz na perspectiva da violência, do feminicídio, que é esse, digamos, esse ponto final, né, esse ponto extremo em relação à violência contra as mulheres. Da perspectiva de raça, a mulher negra no Brasil é a mais vulnerabilizada, no sentido de que ela sofre diversas violências por conta da sua pele, do local onde ela reside, mas por conta desse racismo histórico e estruturante no nosso país, elas estão mais vulnerabilizadas, estão mais sofrem mais essas violências, né? Então, esse sistema, primeiro que essa violência, então, não é entendida igual para todos, para todas. Esse sistema, então, que é estrutural, que a gente falou, que é o patriarcado, que a Nath falou aqui anteriormente, então ela define que raça, ela define essa perspectiva de exposição à violência letal, então as mulheres negras são as que mais morrem. A classe, então, ela influencia essa possibilidade de romper esse ciclo de violência, onde a mulher pode gerar autonomia, onde ela pode ter autonomia financeira. O território determina esse acesso à proteção, se ela consegue acessar os instrumentos de proteção, a rede de proteção. E o trabalho revela, então, como é que essa violência combinada com outras, né, revela essa desigualdade cotidiana e sustentada aí a subordinação feminina. E nesse sentido, então, a violência ela é produzida socialmente e distribuída de forma desigual. Pode passar o próximo slide, fazendo favor, Tácito. No próximo slide, a gente tem uma pesquisa de 2023, que 2023 foi foi o marco, né, de 10 anos de acompanhamento dos feminicídios no Brasil. E a gente pode ver que essa é uma pesquisa em relação aos homicídios, em azul, os homicídios das mulheres negras, e em laranja, a população negra, de mulheres negras naqueles estados. E a gente destacou especificamente ali na região, no estado do Amapá, que em relação às violências, mas principalmente no recorte dos feminicídios, dos dados do ano de 2023, no Amapá, 100% dos homicídios acontecidos naquele ano foram com mulheres negras. Para além disso, em 2023 ainda, a gente teve 68,9% dos homicídios de mulheres como de vítimas de mulheres negras, né, nesse recorte geral do Brasil. As mulheres negras, então, elas representam 55,7% do recorte feminino de brasileiras. E entre esse marco aí, então, de 2013 a 2023, mais de 30 mil mulheres negras foram assassinadas neste recorte de 10 anos, nesse marco. O que revela pra gente o quanto essas mulheres estão expostas a essas violências e a violência mais extrema, né, que é o feminicídio. Quando a gente faz esse olhar, então, para a classe, a gente entende que gerar emprego, de que dar acesso a essa mulher é também dar autonomia. Autonomia econômica para ela também protege essa mulher, porque ela consegue sair daquele ciclo de violência. Porque
né, dentro dos dados, né, a gente entende que a pobreza, então, ela aumenta essa dependência financeira, principalmente desse homem, desse companheiro, dificulta o denunciar, porque ela acredita que se ela denunciar, ela vai perder aquela, quem sustenta a casa, né, e também a dificuldade de sair daquele ciclo de violência. Segundo os dados do IPEA, as mulheres, então, em relação ao recorte dos cuidados, né? As mulheres dedicam, em média, 10 horas semanais a mais que os homens ao trabalho doméstico, aos cuidados da casa, dos familiares, das crianças, das pessoas que mais precisam de ajuda. Também, segundo dados do IPEA, quando você faz esse recorte em relação às mulheres mais pobres, chega a quase 25 horas em média a mais de trabalho extra, né, de extra jornada para essas mulheres. Segundo o IPEA, então, o trabalho doméstico e de cuidados não remunerado mostra que ser mulher aumenta o tempo dedicado ao trabalho não remunerado, o que explica, então, essa dependência econômica e a sobrecarga dessas mulheres. Quando a gente faz, então, o recorte, também esse olhar para o território, a gente compreende que o CEP também define se essa mulher vai conseguir ser protegida ou não, e mais do que isso, ela vai conseguir acessar aquela rede de proteção. Então, primeiro que nem todas as mulheres têm acesso à mesma rede de proteção, né? A gente entende que estar no centro da cidade é diferente de estar numa periferia, no acesso a ônibus, no acesso à locomoção e das mais variados exemplos, né? Nesse sentido, a gente entende que 81% dessas violências, elas acontecem dentro de casa. E quando a gente faz esse olhar, principalmente para as mulheres negras e periféricas, a gente entende que esse recorte de território faz com que ela fique cada vez mais naquele ciclo, porque ela tem dificuldade de acessar aquela rede de proteção, ela não consegue acessar uma delegacia ou um espaço que possa atendê-la, e se ela não tiver autonomia financeira, ainda mais a dificuldade de sair daquele ciclo de violência. Esse território, então, influencia nesse acesso às delegacias das mulheres, que são instrumentos, né, da rede de proteção. A Delegacia da Mulher, os centros de referência, a Defensoria Pública, a transporte, a serviço de saúde, a acolhimento. Então, morar em periferias, cidades pequenas ou regiões com pouca estrutura aumenta esse risco ou reduz o acesso à justiça. Então, essa mulher que está periférica, ela tem menos acesso à rede de proteção. E também, quando a gente faz esse olhar, então, também ao trabalho, a gente entende que também reproduz, né, desigualdades. Porque ele aparece como desigualdade salarial, onde a gente tem que criar legislações e aparatos para fiscalização. Na divisão sexual do trabalho, esse é trabalho de mulher, esse é trabalho de homem. Na dupla, tripla jornada, onde aquela mulher tem que também cuidar da casa, então ela vai estar mais cansada para realizar aquele trabalho. Na penalização da maternidade, daquela mulher que volta da licença maternidade, e aí tem uma série de constrangimentos e uma série de questões que acabam atrapalhando a vida daquela mulher de retornar e retornar bem para o trabalho, no trabalho doméstico invisibilizado e na precarização do próprio trabalho feminino. E a gente precisa entender também que a violência dentro do trabalho, dentro desse local de trabalho, não é apenas assédio, né? Depois no protocolo a gente vai pontuar um pouquinho mais sobre isso, mas também. A desvalorização do trabalho doméstico, pontuando aí na dupla e tripla jornada, ela é sustentada então por essa dimensão histórica e estrutural e consequentemente, gerando aí a desvalorização do trabalho feminino. Só para pontuar em relação à questão das discriminações, né? Principalmente dessa mulher que retorna ao local de trabalho, a gente tem uma série de casos de constrangimentos ou de descumprimentos dessa mulher quando ela retorna da licença maternidade. Nas demissões, tiveram casos de pessoas famosas que foram demitidas logo depois que voltaram da licença maternidade, ainda na estabilidade, de descumprimento de espaços, de tempo de amamentação, no constrangimento das mães que precisam acompanhar os filhos no médico, e numa série de outras questões que geram àquela mulher uma série de constrangimentos para que ela não consiga continuar naquele trabalho, não consiga continuar de forma tranquila e sadia. Então, o feminicídio,
ela é essa expressão extrema do sistema de violências interligadas. Esse sistema, então, a raça define quem vai estar mais exposta a essa letalidade, a classe, essa capacidade de romper esse ciclo de violência, o território define, então, o acesso a essa mulher à rede de proteção, e o trabalho revela como a desigualdade cotidiana sustenta a subordinação feminina. Então a gente conseguiu compreender de que forma que essa violência, ela violência pelo fato dela ser mulher, está ligada a outras questões como raça, território, trabalho e classe. Pode passar, por favor, Tácito. Agora eu. Oi, gente. Então, compreendendo, né, as causas, da violência contra a mulher, compreendendo a interseccionalidade que envolve essa violência e o feminicídio, a gente vai falar um pouco do que a gente pode fazer para intervir nesse grande problema, né? Então, o que que é ação sindical? O que que nós podemos fazer? Vocês estão vendo aí a logo da nossa campanha, né? Ela é assim, ó, basta. E nessa mão tem 5 dedos, né? E vão ser um dedo para cada verbo da ação sindical que a gente vai fazer. Então, gente, o primeiro é reconhecer, identificar os sinais de violência. Então, gente, reconhecer que aquele comportamento daquela mulher tá diferente, tá estranho, não tá bem. Reconhecer se essa mulher tá faltando, talvez muito no trabalho, porque ela tá faltando, será que ela tá bem? Tá com alguma questão de saúde, né? Faltou porque teve uma questão de saúde, qual situação, o que que tá acontecendo? Então, reconhecer e identificar os sinais de violência. Primeiro dedinho. Segundo, acolher. Ai, gente, esse acolher é uma escuta, né? Uma escuta atenta, uma escuta acolhedora, sem julgamento, sem ficar perguntando demais ou colocando essa mulher à prova, né? Mas foi isso mesmo que aconteceu? Mas eu conheço fulano, mas eu conheço, companheiro também, é isso mesmo? Não, gente, aqui é um processo de acolhimento, uma escuta sem julgamento e sem exposição, né? Ficar contando para todo mundo o que que aconteceu no sentido de fofoca não é o local. É acolher sem julgamento, sem exposição e sem revitimização. Ou seja, gente, quando a mulher ela passa por uma situação de violência, ela foi vítima de uma situação de violência. O fato de ficar falando o tempo inteiro sobre essa violência, sendo questionada o tempo inteiro sobre essa violência, tendo que repetir esse processo, pode ser um processo de revitimização. Então, nós não estamos aqui para contribuir para a revitimização dessa mulher, certo? Então, acolher é nosso segundo dedinho. O terceiro é o encaminhar. Então, a gente vai falar um pouco sobre as ações pedagógicas, né? Que a gente está aqui com os nossos cursistas do FF, que a gente precisa conhecer a nossa rede de proteção e os canais adequados. Então, o terceiro dedinho é encaminhar. Encaminhar essa mulher para essa rede de proteção que faça mais sentido. Tem uma delegacia próxima? Não tem? É situação de delegacia? Aqui a gente já vai ligar direto para 190? Ah, não, eu tô com dúvida. Vou ligar no Disque 180, que vai me dar orientações específicas. Então, nosso terceiro verbo é encaminhar. E o quarto movimento sindical é o negociar, tá? Então, nas nossas cláusulas coletivas, elas têm que ter cláusulas de prevenção, de acolhimento, de proteção, de estabilidade e apoio às mulheres em situação de violência. Foi inclusive enviado para as CUTs estaduais e os ramos um documento da CUT, né, orientando sobre essas cláusulas de negociação. Então, o nosso quarto dedinho, ó, negociar. E o quinto, para dar um basta mesmo a esse feminicídio e a violência contra as mulheres, é mobilizar, companheirada. Então, a gente precisa promover a ação permanente de formação, né? Isso aqui não pode parar aqui, a gente tem que replicar, tem que ir para a base, né? Tem que estar no sindicato. Então, gente, promover ações permanentes de formação, campanhas e mudança cultural das entidades sindicais e também no local de trabalho, certo? Vou beber uma aguinha aqui. Pode passar, por favor. Gente, e essas ações, esses 5 dedos, esses 5 verbos dando basta à violência contra a mulher,
compõem a campanha da CUT, né? Então é muito importante, gente, a gente entender que a formação aqui, ela fortalece a ação sindical. E a ação sindical, ela vai fortalecer a prevenção à violência. E é só na prevenção, companheirada, que a gente vai de fato fortalecer a vida dessas mulheres. A campanha permanente da CUT pela vida das mulheres, gente, então, quer construir cotidianamente uma cultura sindical comprometida com a prevenção das violências, a promoção da igualdade e a defesa da vida das mulheres. Lembra lá atrás que eu perguntei, companheirada, o que a gente podia ter feito para interromper esse ciclo da violência e não levar essa mulher a ser assassinada? É justamente construir essa campanha e construir a prevenção a essa violência. Pode passar, por favor. Gente, a gente trouxe só uma parte da campanha que a gente achou necessário falar rapidamente aqui na reunião, é a campanha de combate à violência nas redes. Estamos aqui no ambiente online, né, companheirada? E a gente sabe que esse ambiente ele está lotado de uma campanha misógina contra a vida das mulheres. Inclusive, na fala de Rosane, quando ela abre, é justamente falando dessa campanha, falando que a mulherada não sabe votar, né? Que tem que votar com o marido, tem que votar na tutela. Então, a gente está falando, gente, dos grupos de extrema-direita investindo muito nos discursos misóginos aqui. E aí se faz de um lugar especialmente perigoso, principalmente para a nossa juventude. Então, aqui é chamar a atenção tanto da gente enquanto movimento sindical, companheiros e companheiras nas redes, mas também chamando aí a atenção para a gente pensar nessa juventude enquanto familiares, enquanto pais, enquanto mães. Por quê, gente? Os meninos estão, então, sendo formados nessa rede misógina, né? Engolindo esse discurso aí de subordinação das mulheres, e as meninas estão cada vez mais vulneráveis a essas violências e os meninos vulneráveis a se tornarem aí tudo que a gente não quer que eles sejam, né? Que sejam feminicidas, que sejam assassinos de mulheres, que sejam homens que violentam mulheres. Então, e uma parte importante também é a gente pensar a defesa das plataformas digitais, a regularização dessas plataformas digitais como parte importante da prevenção à violência contra as mulheres. E aí, gente, no início da nossa mística, né, a gente trouxe aquele vídeo do governo federal que é do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Então, para dizer que a campanha da CUT, ela integra esse pacto, né, colocado aí pelo governo, que é uma estratégia do Estado brasileiro, na verdade, né, que propõe uma atuação articulada entre governos, instituições e sociedade para prevenir todas as formas de violência baseada em gênero contra as mulheres e contra as meninas. Ao aderir ao pacto, então, a CUT ela está ali criando esses compromissos concretos, que é fortalecer ações permanentes de prevenção e informação. Olha aqui nós fazendo isso e vamos fazer mais nos territórios. Promover uma cultura de respeito, igualdade e direitos. Tarefinha nossa, hein, gente? Nas nossas CUTs. Promover essa cultura de respeito, desenvolver ações integradas nos territórios e nos locais de trabalho. Importante demais, gente, a gente lembrar que a gente tem que fazer isso nos locais de trabalho, né? Às vezes a mulher em situação de violência, ela não vai conseguir bater lá na CUT, lá no sindicato. Então é muito importante essa organização no local de trabalho também, para conseguir estar junto da base, conseguir identificar e, a partir da prevenção, conseguir escutar e encaminhar. Articular e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Né? Quando a gente precisa conhecer a rede, gente, que a gente fala tanto dos serviços, né? A gente está falando de delegacia, de hospital, a gente está falando dessa rede de proteção das mulheres como um todo, incluindo, obviamente, os coletivos de mulheres politizados, movimentos de mulheres, tá bom? E enfrentar as desigualdades de gênero, raça, classe e território que sustentam essa violência, que foi muito bem explanado pela Thay, né? Pode passar, por favor. Deixa eu ver aqui onde a gente está. E aí, gente, uma das ações que eu estava lembrando, né, para o Basta, é justamente negociar, gente. Pensando na negociação coletiva como uma grande estratégia de promoção da equidade.
É por meio dela que os sindicatos podem pautar e conquistar medidas concretas de enfrentamento à desigualdade, como igualdade salarial, combate ao assédio e violência no trabalho, a ampliação das licenças e as políticas de cuidado, tá? A valorização dessas profissões feminizadas, que são as profissões principalmente ligadas ao cuidado, que são mal remuneradas. A garantia da participação de mulheres nos espaços de decisão. Aí, companheirada, a gente está falando de mulheres na mesa de negociação, tá bom? Mulheres nas instâncias de decisão, deliberação e poder. E, principalmente, elas precisam estar nas mesas de negociação trazendo essas cláusulas. Olhar para essas questões significa reconhecer que a desigualdade de gênero não são individuais e, como a gente já trouxe aqui, elas são estruturais, quando a gente falou do patriarcado. Por isso, gente, fortalecer a negociação coletiva, né? A partir dessa perspectiva de gênero, a partir dos direitos das mulheres, é essencial para construir relações de trabalho mais justas, igualitárias e democráticas. E aí, gente, pensando nisso, vocês conhecem, né? Nosso lindo hot site da negociação coletiva, que sempre é um material, além de interessante, obviamente, para a gente conhecer nossa história, para a gente se inspirar, para a gente também levar isso, né, e discutir com a base. E dentro do nosso hot site, está destacado aí justamente na parte gênero e raça de inclusão, entra na pauta sindical. Então, como alguns sindicatos, né, como eles foram colocando aí essas questões de gênero e raça dentro das negociações coletivas e como a gente precisa seguir fazendo isso, se inspirando e conhecendo esses exemplos para que a gente possa avançar nos nossos sindicatos e na negociação coletiva. Nath, Tá. só para pontuar aqui, que no chat a Dilu compartilhou ali com vocês o link para acessarem a linha do tempo e a base de dados. Mas caso vocês não acessem por esse link e perder o link e tudo mais, é só ir direto no site da CUT, lá na pasta, lá na Secretaria de Formação, que tem uma imagem em destaque bem no topo da página, que está a linha do tempo interativo. Então vocês podem também procurar e encontrar por lá e dar uma olhada na nossa linha do tempo, que também tem outros públicos ali que são públicos prioritários, PCDs, tem outras questões de negociação coletiva ali, né? Outras cláusulas que vocês podem estar lendo e podendo se aprofundar. É isso, Nath. Ah, sim, vamos lá, vamos continuar, desculpa. É que a gente está aqui no bate-bola. Para outra aqui, mas só lembrar também, né, Thay, que a gente vai disponibilizar todo esse material e mandamos o link também. É isso. Quem é É com do você, Thay. FF, aqui, como a gente fala aqui no Sul, puxando a brasa pro meu assado, quem é do FF aqui de da região Sul, a gente deu uma esmiuçada um pouco mais nessa base, né? Nessa linha do tempo e na base de dados, a gente mostrou como chegar, mas eu acredito que todos que fazem parte do FFC, que fizeram o FFC, puderam ter acesso a essa linha do tempo, mas quem não é, quem é companheiro da base, que está aqui acompanhando a gente, do coletivo de mulheres, a gente indica aí que acessem também e deem uma olhada nas cláusulas, mas na nossa linha do tempo da classe trabalhadora. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo da CUT, como essa ferramenta de coerência interna. O protocolo, ele foi, então, aprovado lá no 14º CUT, e o texto final foi aprovado na 17ª plenária da CUT no ano passado. Especificamente o protocolo de prevenção e ação em casos de discriminação, assédio e violência por razões de gênero. Para a gente poder entender por que a gente está aqui e o que é esse protocolo, né? Primeiro, o que não é nomeado não é enfrentado. Para a gente poder entender de que forma a gente pode enfrentar essa violência, a gente precisa entender que violência é essa. Então, a primeira questão é que essa violência, ela atravessa o movimento sindical, como a gente falou, ela é estruturante, ela é da sociedade, ela está estruturada historicamente e socialmente, então ela atravessa o movimento sindical e ela aparece nas nossas reuniões, nas nossas atividades, em forma de piadinha, e a gente precisa entender de que forma que isso se dá. Então a violência, ela faz parte aí do movimento sindical e atravessa o movimento sindical. Ela é invisível ou silenciada, muitas vezes essa violência ela é naturalizada, normalizada ou silenciada por medo da vítima, por vergonha, por falta de apoio, às vezes pelo medo de sofrer retaliações. A gente também precisa, então, agir
que esse também é o objetivo desse espaço onde a gente está aqui, né? A gente falou lá nos cinco dedos da campanha de enfrentamento, que é fundamental reconhecer, nomear essa violência e agir diante das situações de violência. O que está em jogo para a gente compreender aqui? A primeira questão é a permanência dessas mulheres, se sentindo seguras nos nossos espaços políticos, a participação democrática dessas mulheres, mas dos públicos LGBT, pessoas PCDs, negros e negras, para que se sintam, que esse seja realmente um espaço democrático, se sintam seguros e à vontade nesse espaço. E também no sentido de coerência política, né? A nossa fala e a nossa prática, elas precisam estar alinhadas. Nesse sentido, então, o nosso protocolo ele é um instrumento de transformação, porque a partir dele a gente pode gerar uma transformação no nosso movimento sindical, nos nossos espaços de diálogo e também no nosso local de trabalho. Então, ele é um instrumento político, né, uma ferramenta política institucional da CUT para enfrentar essas violências. Ele não é burocrático, não é uma ferramenta ele é uma ferramenta de proteção, mas não é um manual de procedimentos, que é distante, que é impessoal. Ele é para ajudar nesse processo, é para orientar nesse processo. E ele organiza, então, a nossa ação. Ele define, então, de forma nítida como agir diante de uma situação de violência, desde o acolhimento até a resolução. Quais são os princípios desse protocolo? Primeiro, a proteção da vítima. A gente precisa assegurar o bem-estar dessa pessoa que sofreu violência. Essa é a nossa prioridade absoluta. Segundo ponto, o sigilo. A gente precisa garantir a privacidade e a confidencialidade em todo o processo para proteger todas as partes envolvidas. Porque a gente sabe que às vezes uma fofoca, um diz que me diz que pode gerar um problema que não teria se a gente não tivesse aberto, tivesse mantido o sigilo daquele processo. A não revitimização. Evitar que a pessoa que sofreu violência seja revitimizada pelo processo e pela forma como é tratada. Então, para não gerar, inclusive, constrangimentos àquela companheira. E o quarto ponto, da responsabilização. Assegurar que as pessoas responsáveis pelas violências sejam devidamente responsabilizadas. Então, o que é violência? A gente já trouxe aqui no nosso diálogo, a gente já trouxe várias questões, né? A primeira delas, então, o assédio moral, que são as humilhações, intimidações, exposições públicas que atingem a dignidade da pessoa no seu local de trabalho, nesse espaço, né? O assédio sexual, que tem a ver com os comportamentos, gestos, palavras com conotação sexual, que acabam criando um ambiente hostil, inseguro para aquela mulher. E as violências simbólicas, racismo, machismo, lesbofobia, transfobia, que se manifestam no cotidiano de forma cotidiana e estrutural, em forma de piadinhas, em forma de interrupções constantes quando aquela mulher fala, na deslegitimação da fala e das ideias daquela companheira, em comentários sobre a aparência física dela, ou no isolamento em espaços de decisão importante. Então, nem sempre a vítima consegue nomear essa violência. Nem sempre ela consegue, de alguma forma, dar uma prova concreta e física. Mas o fato acontecer aquele silêncio, ela sentir medo de se manifestar, já é um primeiro indício para a gente investigar e entender o que está acontecendo. Ouvir aquela mulher e entender o que está acontecendo. Para a gente poder entender, então, como é que funciona esse protocolo, né? O fluxo desse protocolo. Primeiro, a gente acolhe. Então, a gente escuta a gente faz uma escuta ativa, de forma segura e sem julgamento daquela companheira. A gente faz o processo de denúncia, então formaliza e registra o caso, que tem um e-mail aqui para fazer esse registro fazer a denúncia, né, desse caso. Depois é feito um processo de apuração, então vão investigar com imparcialidade como é que aconteceu aquele caso. Depois encaminha, então é uma série de ações e suporte necessário para aquela vítima para poder encaminhar para os espaços que são necessários para que aquilo possa desenrolar, se é na justiça, delegacia, enfim, e a finalização do processo, que é o fechamento e registro do caso. Então a gente tem um fluxo para entender de que forma a gente pode agir e ajudar a acolher e escutar essa mulher num caso de violência. Bom, chamar a Nath aqui para a gente continuar. A gente, então, entende que a gente identificou, compreendeu todo esse processo, mas que a gente também tem que agir.
Não dá para a gente fazer um processo formativo, a gente até fala sobre isso dentro do FF, né? O nosso papel como formador. Não dá para a gente chegar na formação e escutar e não levar aquilo adiante, não multiplicar aquela ideia. A gente precisa fazer ações formativas. E aqui a gente tem algumas sugestões que a gente construiu. A equipe que fez a construção desse processo, é bom destacar que eu e a Nath, a gente está fazendo aqui a apresentação, mas o Fabinho, que é da Escola São Paulo, nos ajudou nesse processo. A companheira Fro também nos ajudou nesse processo de organização. A Dilu também esteve. A equipe toda de educadores e educadoras nos ajudou nesse processo também, né? Dando suporte e apoio aqui também. Mas a gente pensou, então, em algumas ações para ajudar a encaminhar. A gente entende que a gente tem aqui, neste momento, né, nessa atividade, nós temos a base cutista, companheiros e companheiras que são do Coletivo Nacional de Mulheres ou dos coletivos estaduais, ou que são convidados que vieram aqui participar, que são da base cutistas e vieram aqui participar. A gente, então, indica a realização de uma atividade formativa com o seu sindicato, com um grupo de mulheres, a gente vai esmiuçar aqui depois. Mas a gente indica que essa ação ela seja articulada com a estratégia local das secretarias estaduais de formação. Porque a rede de formação local, o coletivo estadual, as secretárias e secretários estaduais de formação organizaram um plano de formação e e essa atividade é muito bacana ser articulada com as atividades que esse coletivo organizou, porque às vezes eles já estão organizando alguma atividade naquela região e pode se somar. Então, pode ser uma atividade que some com os companheiros e companheiras dirigentes naquela região. E a indicação, então, aos companheiros que são dirigentes formadores aqui da rede, eu falo do nosso FF, que foi semana passada, a gente tinha feito uma indicação já de que se acompanhasse essa atividade, já tendo em mente que nós teremos que realizar uma atividade formativa e que a gente pudesse priorizar uma dessas atividades, sendo o público, de mulheres, né? Então, realizar essa atividade formativa, articulada também, então, com a estratégia local das secretarias estaduais de formação e com o plano de trabalho do FFC. Nath? E aí, gente, nessas sugestões das atividades pedagógicas, né, a gente trouxe algumas sugestões que vocês podem realizar, né? A primeira, né, é um grupo de estudo sobre o protocolo. Então, entender esse protocolo da CUT, dar uma estudada, inclusive pensar onde que está faltando coisa aqui, será que tem alguma questão? Entender esse documento, né? Então, os cursistas deverão organizar um encontro para realizar uma leitura orientada e o debate sobre o protocolo da CUT contra o assédio e a violência de gênero. E a gente trouxe algumas perguntas orientadoras aí também, né? Se for essa opção dessa atividade pedagógica, né? O que que o protocolo orienta? Como ele pode ajudar a mudar as práticas? O sindicato possui canal de acolhimento? Quem acolhe? Como garantir sigilo? Como evitar revitimização? Como formar dirigentes homens para assumir essa responsabilidade? Então, essa é uma das opções, umas sugestões de atividades pedagógicas. Grupo de estudos sobre o protocolo da CUT. A gente trouxe algumas opções, né? A segunda, uma roda de conversa com as mulheres da base. Realizar uma roda de conversa com as mulheres da categoria para levantar as principais situações de violências vividas ou percebidas, seja no local de trabalho ou ambiente doméstico. Dificuldades para buscar ajuda a partir da violência. Levantamento das cláusulas de negociação coletiva que amparam as trabalhadoras. Então, já teve cláusulas ali que o sindicato já produziu? É necessário produzir algumas? Como é que a gente vai fazer isso, né? Foram essas cláusulas? Sugestão de novas cláusulas, né, para incluir na negociação coletiva e ações que o sindicato deveria assumir. Então, essa roda de conversa com as mulheres da base. Opção 3 seria a construção de pauta para negociação coletiva. Aí, de fato, reunindo o sindicato, coletivo de mulheres e assessoria jurídica para formular cláusulas sobre a prevenção à violência, o combate ao assédio, a licença para mulheres em situação de violência, proteção contra demissão, mudança do local de trabalho, abono de ausências por entendimento na rede de proteção, apoio psicológico e jurídico,
campanhas educativas, formação das chefias, canais seguros de denúncia. Então, lembrando, gente, que eu disse anteriormente na minha fala, que a CUT Nacional enviou um documento, né, às CUTs estaduais e os ramos, orientando justamente para essa construção de negociação coletiva. Então, vai ser a opção 3 como atividade pedagógica. A opção 4 seria a produção do material de base, tá? Então, criar um material, né? Pegar esse materialzão que tem da campanha, esse que a gente vai disponibilizar para vocês e criar um, né? Pegar isso tudo e criar uma consultoria, com o intuito de divulgação e orientação para os trabalhadores e as trabalhadoras. Onde buscar ajuda em caso de violência contra a mulher? Então, o material pode conter várias questões. O equipamento, telefones úteis, orientação para emergência, canais de denúncia, né? Entre outros. Como quinta ação, a ação articulada como coletivos da ACUT. Então, realizar uma atividade unificada entre os coletivos para se discutir a importância da luta de classe e a transversalidade dos temas. Então, reunir os coletivos aí e pensar esse estudo e essa transversalidade, a gente pensar a luta das mulheres, a formação, juventude, todos esses coletivos aí. E a última sugestão que a gente traz, né, gente? Sindical de Proteção às Mulheres, conhecer para acolher, encaminhar e negociar. Essa, gente, é pensando aí, né, é que os dirigentes formadores e cursistas realizem em conjunto com os coletivos de mulheres e em cada estado um levantamento dos equipamentos, serviços, programas e os canais existentes dos municípios para atendimento, né, acolhimento e proteção. Então, gente, isso é muito interessante que junta aí tanto os cursos do FF quanto o coletivo de mulheres para poder ver o que tem no estado. Às vezes a gente tem aí umas questões que são nacionais, mas no estado não funciona tanto. Onde que é o melhor caminho? Qual que é o mapeamento? Mapear isso para a gente ter isso em mãos, para quando a gente precisar. É isso aí. É interessante, é importante a gente indicou algumas atividades, né, para dar um norte aí para os companheiros e companheiras nesse processo de que ação fazer como sugestão, mas cada companheiro, cada companheira aqui tem a possibilidade de construir algo que entenda a partir do seu sindicato, acho que é interessante, importante para o seu sindicato. Agora, a gente queria abrir para vocês para um momento de partilha, de dúvidas, de questões que a gente acredita que possa ter. Ah, pode se inscrever, levantar a mão para a gente fazer esse diálogo. Ou até também de socialização de atividades que estão previstas, né, Thay? A gente também, o FF anterior ao do Sul foi a gente da Escola 7, né? Então, Minas, não sei se tem alguém aí, tá já pensando numa atividade, pensando numa atividade presencial, articulando, primeiro reúne com as mulheres e depois reúne com homens e mulheres, né? Interessante a gente pensar essa metodologia da auto-organização de mulheres, enquanto fortalecimento e depois está em um local misto. Então, também abrir para as companheiras e os companheiros que gostariam de socializar algumas ideias ou planejamento sobre atividades que já pensou aqui, quando uma troca mesmo. É isso aí. Thay e Nath, deixa eu só dar um aviso que muita gente está pedindo. A gente criou um drive com todos os materiais, assim, tem inclusive o link para essa apresentação que as meninas fizeram. Nós gravamos, estamos gravando essa aula, vamos colocar lá no YouTube da Secretaria Nacional de Formação e podemos compartilhar o link. Tem o protocolo, tem uma cartilha que a gente fez junto com a Secretaria das Mulheres para multiplicar a formação. Tem uma cartilha sobre o protocolo, tem as orientações da CUT sobre negociação coletiva. Então, são muitos materiais que a gente organizou no Drive. Então, nós vamos compartilhar com os cursistas, se mais pessoas quiserem, que estão assistindo às aulas e não são do FF, a gente compartilha, não tem problema, né? O que a gente quer é que esse conhecimento, né, e as nossas ações, elas possam de fato chegar na base, serem partilhadas por todos os sindicatos. E bacanudo, assim, que tem gente aqui que não está no AFF, está acompanhando. A mulherada da CUT está aqui, a mulherada do coletivo está aqui. Então a gente está bem feliz que vocês atenderam o chamado. Acabou. O Zineide.
Boa noite. Eu cheguei agora, eu cheguei do trabalho correndo para assistir, porque eu queria muito assistir esse momento, muito bacana. Estão me ouvindo bem, então? Tá, vou tentar clarear um pouquinho aqui, tá bom? Primeiro, boa noite a todas e todos. Queria só primeiro parabenizar pelo material. Não sei se vocês sabem, assim, estamos muito tempo nessa luta, então, Frozinha, um abraço para você e todas as companheiras daqui da CUT. E dizer o quanto eu estou feliz a gente chegar nesse momento de poder socializar e ter um protocolo da CUT de combate à violência, uma campanha tão importante que é a campanha nacional de enfrentamento ao feminicídio, né, que é a luta de todos. Então, é muito legal, assim. Então, eu queria só rapidamente, sim, os materiais, socializar os materiais, a gente vai poder fazer uso desses materiais. Eu sou secretária nacional da Mulher da Confetan, também acompanho o coletivo nacional e o estadual da CUT, Ceará. Mas eu queria rapidamente só socializar um pouco com vocês o que a gente tem feito desde quando nós começamos a primeira aprovação do protocolo na CUT, depois a campanha de combate ao feminicídio. A gente fez uma campanha nacional da Confetan. O serviço é público, meu corpo não. Foi uma campanha muito bacana também de enfrentamento à violência no sexual e moral no mundo do trabalho. A gente produziu cartilha, a gente fez uma campanha linda, mas de fato a gente sabe que isso é uma campanha muito boa, né? Muito importante a campanha, mas a gente sabe que só a campanha em si ela não tem a efetividade se a gente não botar a mão mesmo na massa e colocar a campanha, né, para dar coro, para dar voz às mulheres que não podem fazer essa campanha de longe, que a gente precisa chegar mais próximo. Então, queria socializar. A nossa campanha ainda está em curso, né? Porque campanha a gente sabe que ela continua sendo permanente, e a gente quer só socializar com vocês essa nossa. Esse nosso que a gente conseguiu produzir ao longo do último mandato da Confetan e junto com outras mulheres construir essa campanha, esse protocolo da CUT, que é muito, 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 assim, vocês não têm assim, ideia, assim, a dimensão que é ter um protocolo de combate à violência no interior do movimento sindical, que vai para além disso, porque nós também estamos na sociedade, nós não somos só sindicalistas, nós somos mulheres, né, mães, né, cuidadoras, né? Tudo, nós somos de tudo um pouco, né? Então, eu fico muito feliz. Queria parabenizar por esse momento. E finalizando, dizendo o seguinte, Fro, olha, como é importante fazer um debate com um movimento, num momento misto, né? Onde os homens estão participando, porque a gente precisa muito, cada vez mais, que os homens assumam essa responsabilidade de combate à violência contra a mulher. E como muito bem colocou a minha companheira anteriormente, falou, tem um momento da gente entre nós dialogar, mas também tem um momento entre nós dialogar com os companheiros. É isso. Obrigada. Um abraço. Obrigada, companheira Zaneide. Agora a gente chama a companheira Erilza. Opa! Boa noite, companheiras e companheiros. Abrindo aqui a câmera e na correria, depois da minha companheira Osaneide, com quem a gente está aí no coletivo da CUT, no coletivos da ISP, né? Aproveitando foi essa abertura do momento, né, de interatividade, troca de ideias sobre experiência. Eu sou Erilza Galvão, servidora pública federal, coordenadora geral do Sindicato de Servidores Públicos Federais aqui na Bahia, e adjunta na CONDICEF, Confederação Nacional dos Servidores Federais, adjunta da Secretaria de Gênero, Raça, Juventude e Orientação Sexual. Temos da Confederação a secretaria que aproveitou uma plenária, né, estatutária e que também ia discutir a organização no mês de abril, e nós fizemos um debate sobre essa questão da violência, né? E foi assim interessante porque queriam nos enquadrar naquele horáriozinho curtinho. E o próprio plenário acabou empurrando o debate, foi um turno, entendeu? Que desesperou até quem estava na organização. Enquanto proposta, foi também interessante, porque saiu um abaixo-assinado pelo fim da violência contra a mulher de companheiros que estavam aflitos desde a abertura da plenária para apresentar isso. Então, não foi nem uma iniciativa das mulheres, né? Consta no nosso relatório, né? E a forma como a gente apresentou, que foi lúdica, para envolver, e chamando a atenção e colocando, inclusive, o pacto
da CUT como uma ação propositiva, né? Como uma das coisas que a gente podia fazer para enfrentar. Isso eu estou só resumindo. E aqui na Bahia, que eu colaboro também em 3 coletivos, né, há um bom tempo. Coletivo de formação, porque estou na formação da CUT desde 90, não tinha nem Escola Nordeste. Coletivo de mulheres e coletivo de combate ao racismo. Né? E também com a Secretaria de Relações do Trabalho, nós realizamos ontem, 15 de julho, né, o Dia do Homem, e fizemos uma leitura que, né, para além daquele início que era da saúde do homem, incluindo a saúde mental e física, onde está a violência contra a mulher. E nós fizemos uma atividade exatamente com os homens, que era roda de conversa com os homens pelo fim da violência. Né? Tiveram acho que uns 15 sindicatos presentes, acho que 80 pessoas, né? Mais da metade exatamente homem, foi bem assim. E o símbolo nosso no final, vamos uma pessoa para falar, né, do conteúdo, e o nosso fecho foi entregar para um representante de cada sindicato uma cópia impressa do protocolo da CUT, né, como um símbolo de compromisso de uma ação futura. Né? E eles saíram assim super animados, uns que nunca foram, eu quero voltar, isso é importante com o depoimento. Então foi para socializar essas 2 experiências, né? Uma em nível nacional e essa estadual. Inclusive a atividade de ontem a gente vem discutindo, né, no coletivo de mulheres há um tempo, que era exatamente como a gente fazer uma atividade com os homens. E a mesa, além da secretária de mulheres, quem abriu a atividade institucionalmente foi o secretário-geral da CUT, porque o presidente em exercício, né, que é um homem, porque a presidenta se licenciou eleitoral, ele não pôde estar, um copeiro petroleiro que estava em agenda, mas foi ele a falar. Um outro que está com uma experiência muito interessante, que é o pessoal dos Sindivigilantes aqui, e que eles estão numa ação que é aproveitando aquela obrigatoriedade que eles têm de atualização dos vigilantes, né, fazendo formação, capacitação, e a partir da experiência ano passado, que foi uma roda de conversa com os homens, na agenda da Bahia, aqui dos 21 dias de ativismo, pelo fim da violência contra as mulheres, eles pegaram isso e foram discutir institucionalmente, que é a Polícia Federal que faz esse curso para eles, de ter que ter esse conteúdo. Então, por iniciativa deles, dos homens, inclusive do presidente da confederação deles, estão incluindo essa questão da violência na formação dos trabalhadores vigilantes. Ó, que interessante, né? Era isso. Obrigada. Muito obrigada, companheira Edilza, por compartilhar com a gente. Você dá até um quentinho no coração, né, Nath? Em saber que tem companheiros e companheiras aí da base que estão tentando trazer, que estão tentando criar ações formativas, que estão transformando, e que o protocolo da CUT também está ajudando a influenciar nesse processo, né? Que é isso que a gente falou, que esse protocolo, esse instrumento, ele também vai ajudar a transformar o movimento sindical. Agora a gente convida então a companheira Sônia. Oi. Pessoal, meu nome é Sônia, estou diretora no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e eu gostaria de compartilhar a nossa experiência, né? O que que a gente já vem fazendo na categoria bancária. A Conceição falou de um drive, né, com material. Eu não sei se nesse drive já tem lá a nossa convenção coletiva dos bancários, da Contraf CUT. Se não tiver, eu vou compartilhar com vocês. Os bancários têm uma estrutura diferente, vamos chamar assim, de negociação. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho que é para tudo quanto é banco público e privado. E o que trata de assuntos comuns a todos. E depois temos os nossos acordos coletivos, nossos ACTs, cada um por banco, né? Santander, Itaú, Caixa, com as suas características. O que a categoria conseguiu já tem 6 anos. Nós conseguimos incluir cláusulas sobre prevenção à violência doméstica contra a mulher bancária. Tá? Isso já está na nossa CCT. E isso vem evoluindo, né? A cada negociação, que é uma vez a cada 2 anos. Inclusive, nesse momento, nós estamos em campanha, né, nacional, tentando aprimorar e ampliar essas cláusulas. São várias cláusulas, tá? Eu estava tentando contar agora, para ver quantas eram. Tem umas 20 cláusulas sobre prevenção. Então, por exemplo, como é que funciona? A bancária, ela tem direito a ter acolhimento do banco
e a ser transferida de agência, se necessário, ou trabalhar remotamente, o que for melhor para a segurança dela. A escolha dela. Depois nós ampliamos, conseguimos o quê? Uma linha de crédito especial, porque às vezes, quando ocorre essa mudança, ela precisa comprar alguma coisa para uma casa nova, para fugir, literalmente para fugir do agressor. Então tem a linha de crédito especial para ela poder mobiliar a casa nova, comprar as coisas. Tá? Tem um atendimento psicológico também especializado, né, que recai sobre a rubrica da SST, né, da Segurança e Saúde do Trabalhador, não cai não é no custo do plano de saúde. Né? Então, isso, nós fomos ampliando, né, os itens dessa proteção. Surpreendeu que no primeiro ano, só de atendimentos, nós tivemos mais de 400 e que resultaram em 186 divórcios. Ou seja, não restava dúvida de que era necessário romper esse vínculo tóxico com uma pessoa violenta e perigosa. No caso, o cônjuge, né? É, então, é assim que funciona na CCT, na Convenção Coletiva de Trabalho, e nos ACTs. Os bancos são obrigados a ter uma linha telefônica e um programa de acolhimento, ou seja, pessoas preparadas para atender esse telefone e acolher a bancária em situação de violência e oferecer esses itens que falei e outros tantos, não vou tomar o tempo de vocês, né, com detalhes, oferecer isso para que ela saiba quais são as ferramentas que estão ao dispor dela para ela poder se proteger. Principalmente para poder fugir. A verdade é essa, né, gente? O nosso primeiro momento é de fuga. É fuga, é fugir. E ficar viva. E o objetivo é nos mantermos vivos, né? E no âmbito sindical, o que que nós temos nos sindicatos, né? É claro que nós temos mais de 100 sindicatos bancários, alguns são menorzinhos, de cidades pequenas, outros são maiores, como por exemplo do Rio de Janeiro, cada um tem a estrutura que pode, tá? Eu estou numa capital, eu tenho um sindicato grande, nós temos uma advogada que faz um plantão uma vez por semana e ela é especializada em violência doméstica. Ela está ali só para isso, para atendimento presencial. Faz atendimento virtual também. Tá? E algumas diretoras e algumas empregadas do sindicato, como eu, fomos treinadas por uma equipe da Rede Lado, que é Rede Lado, vamos dizer, é um conjunto de escritórios de advocacia que só atendem sindicatos, especializados em sindicatos trabalhistas. Eles oferecem treinamento, eu fiz um treinamento de 4 meses, para saber atender esse telefone, para saber atender essa bancária quando ela vai no sindicato. Normalmente é o telefone, tá, gente? Dificilmente elas vão presencialmente. Quase sempre é muito medo. A primeira coisa que ela sente é medo. Então, ela vai no telefone e, às vezes, depois presencialmente. Então, para conseguir acolher com a palavra certa, com a informação certa, com a orientação certa para mim, para não induzir, né? Porque as decisões são ainda da mulher, a gente pode dar toda a informação, mas a decisão, por exemplo, na delegacia é dela, né? Eu não posso pegar ela pelo braço e arrastar, por mais que dê vontade, né? Mas então dá todo esse treinamento para esse atendimento. Então, nós temos um telefone celular para isso no Sindicato do Rio. Nos outros sindicatos, eu não sei se eu falei, estou compartilhando uma prática, tá? E como é que a gente divulga esse telefone? De vez em quando fazemos caravanas nas agências e nós já divulgamos uma sacolinha bonitinha, uma bolsinha de documentos bonitinha, assim, lute com uma bancária. Ali no cantinho tem o telefone. Né? Já demos, por exemplo, lixa de unha, aquela pequenininha de botar na bolsa. No cantinho do envelope da lixa de unha tem o telefone. Porque esse tipo de coisa tem que ser discreta. Né? Porque o agressor, quando vê que você está ligando para um 180, está, né, tentando pedir socorro, o risco aumenta exponencialmente. Né? Tanto que o nosso gesto de pedido de socorro é esse aqui, né? A coisa, a gente tem que ser discreto, que é para não chamar a atenção, né? E não piorar a nossa situação. Se eu esqueci de alguma coisa, eu peço aos colegas Sérgio Amorim e Rogério Campanati que complementem. São meus companheiros do Sindicato dos Bancários do Rio, que estão aqui presentes também, que também são formadores da CUT, tá? Pelo espaço e pela atenção de vocês, eu agradeço. Obrigada, Sônia, pela partilha aqui com a gente. A Carmen, que é a companheira do Sindicato dos Bancários da CUT Paraná, de Curitiba, compartilhou aqui com a gente o link da convenção e também ela aqui só para pontuar, porque ela colocou aqui no chat, que ela já tinha compartilhado lá com a gente na Escola Sua de forma física, mas a gente também está partilhando aqui de forma digital para quem quiser ter acesso, tem o link aqui no chat. Agora convidamos então a companheira Marta Vanelli, que é daqui de Santa Catarina, para compartilhar com a gente. Só lembrar do hot site da negociação coletiva. É para estar lá.
Vamos olhar e pesquisar, mas que é um grande instrumento que a gente fez e que tem lá. Olá, Vai, Mar. companheiras e companheiros, muito boa noite. Eu sou ex-dirigente sindical e fui diretora da CNT há muito tempo, né? Fui do coletivo de formação durante 8 anos. E aí quando eu vi esta live aqui tratando feminicídio, eu não podia deixar de entrar e socializar uma informação que eu considero importante para vocês, né? Para todos os estados da federação. Primeiro dizer que discutir política para as mulheres, né? O principal tema, de fato, é o feminicídio, né? Porque os casos que acontecem hoje, né, do nosso país são muito graves, né? São muito graves. Mas eu me inscrevi para dizer que o Ministério das Mulheres, fazem 3 semanas, menos de 30 dias, ele tem articuladoras contratadas em cada estado da federação, nos 27 estados da federação, né, que estão com a tarefa de articular as políticas em relação às mulheres. Tá? Nós precisamos, e eu estou falando isso porque eu estou fazendo esse trabalho aqui em Santa Catarina, né? Eu e mais 2 companheiras. Qual é a nossa tarefa? E aí eu me motivei a conversar com vocês, né? A CUT, para mim, né, que você sabe, eu tenho 40 anos de movimento sindical cutista, né, é a maior rede de disseminação de informações e de proteção, né, do nosso país, tá? Na condição de articuladoras, do Ministério das Mulheres, nós estamos conversando com gestores estaduais, com gestores municipais, tanto executivo, como legislativo, como Defensoria Pública, como Ministério Público, e nós estamos montando um diagnóstico muito interessante, tá? Que as políticas do Ministério da Educação em relação às mulheres não estão chegando de fato nas mulheres. Então, independente daquilo que cada sindicato, que cada federação discute, né? Combate ao machismo, né? A defesa das mulheres, nós precisamos pensar que políticas públicas existem e como que nós, trabalhadoras, e como que nós, mulheres, conseguimos pressionar o ente federado para ele implementar um determinado programa do governo federal, tá? Né? Independente da pauta que a gente tiver, né, no debate para prevenção desse tema, né? Nada exclui nada, tudo é um somatório. Então, assim, ó, eu queria me colocar, viu, tanto de Lu como Fro, como a Tailina aqui de Santa Catarina, né, para a gente fazer um pouco essa articulação, entendeu? De como que, a partir do Ministério da Mulher, tem vários programas, não só contra o feminicídio, contra violências, né? Como que a gente consegue articular com o movimento social, especialmente com o movimento sindical, né? Para a gente conseguir, de fato, com que as políticas federais, né, cheguem no âmbito de cada estado e cada município, né? E cheguem para proteger as mulheres, porque é isso que a gente quer, né? Nós não queremos mais violência, nós não queremos mais que cada uma de nós morra por feminicídio, tá? Então, eu queria aqui, como sou ex-rede, né, companheiras e companheiros, ex-rede de formação, né, me colocar à disposição nesta articulação, tá? Em nível nacional, porque todo estado tem no mínimo 2 pessoas contratadas, tá? Fazendo esse trabalho para o Ministério da Educação, e nós precisamos muito deste movimento social, né, que está espraiado por todos os estados da federação, né, que nos ajude a disseminar, a pensar, a pressionar o gestor para ter uma determinada política de proteção e de cuidado das mulheres, tá? Então, eu queria fazer essa fala, né, e dizer que a CUT não sai da minha vida, né? Eu estou trabalhando agora com as mulheres, sou da educação, trabalhando para as mulheres, mas eu estou aqui à disposição para ajudar a construir uma nova realidade para nós mulheres em todo o país. Obrigada, gente. Muito obrigada, Marta. Só para avisar, companheiros e companheiras, quem ainda não assinou a lista de presença, que assine a lista de presença, isso é importante para a gente. No chat, quem foi acompanhando aqui, os companheiros e companheiras foram colocando os links, o drive,
A gente colocou o link lá da linha do tempo para vocês pesquisarem, mas pode entrar no site da CUT, lá dentro da Secretaria da Formação, que está lá a nossa linha do tempo. Se você não tem acesso aos grupos de formação do FF ou a secretária de formação, se não tem acesso ao grupo do FF, peça para nossas companheiras, companheiras e companheiros que são secretários de formação nos estados, que a gente encaminha por eles e por elas também os links, os acessos, para que vocês possam ter acesso a essa informação que a gente compartilhou aqui. O importante é que vocês tenham acesso ao conteúdo, para que vocês possam espraiar a palavra, como falou a Marta, e a gente possa aí multiplicar e ajudar as companheiras e companheiras a não vivenciar esse tipo de violência, né, Nath? Isso. Gente, não temos mais ninguém inscrito, então vamos Deixa começar a eu só falar encerrar. uma coisa para Marta antes. Marta, uma vez na Rede Nacional de Formação com a companheira, é para sempre. Não tem como sair, viu? Ninguém sai, ninguém sai. É igual mesa de pôquer. Tomara que seja para continuar somando. É sempre para somar. Companheiras, até a vitória. Companheirada, vamos encerrar aqui e agradecer, né, a disponibilidade, né, a atenção aqui hoje e principalmente essas trocas, né? É muito importante também saber o que cada categoria, cada sindicato está fazendo, porque isso também inspira a gente a construir isso na nossa base, no nosso sindicato, e isso leva a gente a ter ideias para a gente agir e lembrar que a gente, obviamente, não está sozinha e sozinho nessa luta. Certo? Então, agradecer demais vocês e dizer que temos continuação também aí de algumas aulas do FF, né? Então a gente também não encerra por aqui. Como disse a Thay, vamos disponibilizar todos esses materiais e nós da rede de formação estamos mais que disponíveis, né, para dialogar, para apoiar essa construção da campanha no território, companheirada. Porque é isso, assim, não adianta a gente só fazer campanha, falar que faz campanha e não de fato tá atuando no território, né? Bora de fato fazer essas ações pedagógicas que a gente sugeriu, mas que obviamente vocês têm toda a liberdade de pensar, foi aqui uma sugestão. Bora botar essa campanha para rodar e para a gente defender a vida das mulheres. E aí eu vou convidar, só para, antes da gente encerrar, a Dilu fazer o convite para nossa aula do dia 6 de agosto. E o Lures. Acho que não foi. Achou. Achou. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Hoje, no início da aula, né, Rosane falou que essa é uma atividade do nosso projeto, né, de cooperação com a DGB e faz parte do programa do FF. E eu quero deixar aqui um outro convite para todo mundo participar. No dia 6 de agosto, nós teremos um outro debate deste programa sobre pessoas com deficiências. Um dos grupos prioritários aí do nosso projeto, né? Hoje a gente falou sobre o tema do feminicídio e no dia 6 será um outro tema do grupo prioritário do nosso projeto. Então, aguardamos todos vocês no dia 6 de agosto, às 19 horas. Obrigada, gente. Obrigada, Dilu. Companheirada, a gente começou o encontro de hoje fazendo alguns conselhos para as mulheres fortes, né? Nós que estamos aqui, as nossas companheiras e todas essas mulheres da sociedade brasileira. Um poema da Gioconda Belli, uma revolucionária latino-americana da Nicarágua, né? Participou da Revolução Sandinista, é uma grande escritora, né? Para quem não conhece, inclusive tem um lindo livro que chama O País das Mulheres. Enfim, começamos então o nosso encontro trazendo alguns conselhos para as mulheres fortes e escutando que a fortaleza dos nossos companheiros, a fortaleza dos homens, é justamente caminhar ao nosso lado contra a violência. E para finalizar esse encontro tão bonito e aguerrido, vou convidar a Fro. Então vamos lá, gente. Vamos começar com outra mulher muito forte, maravilhosa, que é a Conceição Evaristo, minha xará. O poema chama Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida.
A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Boa noite, boa formação, boa continuidade da campanha. Vamos proteger a vida das nossas mulheres. Pro, eu ia convidar todos e todas, quem puder abrir a sua telinha, para a gente tirar uma foto virtual. Pode ser? Aí eu lembro da minha companheira Salete que fala para a gente avisar que vai tirar foto. Então vamos lá, arrume os cabelos, passem o perfume. Os educadores ajudem, vamos tirar várias fotos, pode ser? Vamos. Galeria, sou coelho. Boa noite, gente. Boa X. noite. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Para você Bem, também. Boa formação noite. maravilhosa. maravilhosos. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Adeus, foi ótimo. Que bom ver tanta gente noite. linda, maravilhosa, tantas mulheres lindas e homens maravilhosos juntos aí, gente. Boa Fantástico noite. agora que a gente está vendo Boa todo noite. mundo. Nada para nós sem nós. Vamos lá. Boa noite. Eu sou aqui do Amapá. Maravilha, Amapá. Boa noite, boa Boa noite, povo. Bom descanso, boa semana. Obrigada, boa noite. Mato Grosso. Presente. Sejam feitas muitas atividades. Depois tirem muitas fotinhas. Compartilhem com a gente. Gente, boa noite, bom Tchau. descanso. Boa noite.